Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai conferir nossos palpites aqui da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E teve alguns resultados surpreendentes, né? E a gente vai conferir se a gente acertou ou errou, né? E também os palpites de vocês, né? Que comentaram aí e palpitaram no último vídeo de palpites. Então, antes de conferir aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Só muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal. Deixa um like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos conferir aqui nossos palpites e também nossos resultados, né? Aqui da sexta rodada. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Internacional versus Juventude. E é o seguinte, eu apostei na vitória da equipe do Inter por 2-0 e no jogo, né? Realmente o Internacional venceu, né? Mas não foi para cá que eu palpitei. No jogo foi 3-1 para a equipe do Internacional diante do Juventude, uma grande vitória da equipe do Internacional, né? Que se reabilitou, né, no campeonato, tava derrapando, né? Aí perdendo pontos aí até bobos, mas agora, né, conseguiu novamente uma vitória aí para poder, sabe, aliviar um pouco mais o torcedor que tava começando a ficar preocupado, né? A equipe que tem grandes jogadores, né? É cotada aí para lutar pelo título, mas realmente com esses resultados, esses últimos resultados, né, acabou se afastando um pouco ali do pelotão de cima, né, que é, no caso aí Flamengo e Palmeiras, né. Mas foi uma grande vitória da equipe do Internacional. Então eu somente somei um ponto aí com o acerto aqui da vitória, né, do Internacional, mas não acertei o pra cá. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos de Mirassol versus Atlético Mineiro. E é o seguinte, eu apostei no empate. E de fato foi empate o jogo. Só que não acertou pra cá, né? Porque no jogo foi 2-2 Mirassol e Atlético Mineiro. E no meu palpite foi 1-1, né? Apostei no 1-1. Acertei somente o empate, mas não acertei o pra cá. Então somei mais um pontinho, né? E é o seguinte, né? Cara, é como foi pra vocês no último vídeo, né? O Mirassol praticamente é a nova Chapecoense aí do Campeonato Brasileiro, né? Porque é o seguinte, a Chapecoense quando subiu para a Série A, né? É uma equipe também modesta, que não tinha um grande elenco, mas começou a aprontar demais, né? Contra os grandes aí do futebol nacional. Então, o Mirassol tá fazendo a mesma coisa, né? Tá aí tendo uma campanha até que bem, né? Para um time que acabou de subir, que não tem tanto investimento, que apostou, né? Em jogadores assim de renome, os famosos medalhões, né? Que foram rejeitados aí pelas suas equipes, foi pro Mirassol e por enquanto tá dando certo, né? A equipe tá conseguindo aí pontos importantes e é sempre importante, né? Uma equipe aí que é teoricamente mais fraca somar pontos no começo, porque quanto mais vai passando no campeonato, por exemplo, a equipe vai perdendo jogos um após o outro, né? Vai começar a bater desespero, né? Para que no final lá do campeonato a equipe não fique idade, né? Tentando buscar pontos, sendo que poderia muito bem pegar e conquistar pontos, né? Logo desde o início. Então, é importante, né? A equipe do Mirassol realmente somar esses pontinhos aí para poder, quem sabe até sonhar, né? Com uma Sul-Americana. Libertadores eu acho que é demais, né? Mas acho que uma Sul-Americana dá para a equipe do Mirassol buscar, né? Obviamente que depende muito de uma sequência, né? Porque também não pode ter uma boa sequência agora e depois, né? Começar a perder direto, né? Aí fica complicado. Porque já vi muito time aí decolar no começo do campeonato, mas depois, né? Começar a perder e acabar sendo rebaixado. Então, tem que ter uma sequência a equipe do Mirassol para poder assim lutar por algo a mais do que lutar contra o rebaixamento nessa temporada. E o Atlético Mineiro, hein, pessoal? Atlético Mineiro, olha, vou te contar, hein? O torcedor do Atlético Mineiro deve estar muito pé da vida, né? Com essa equipe. Porque, como eu falei, cara, o Atlético Mineiro, ele não tem uma equipe ruim. Tem bons jogadores. Mas só que, sei lá, eu volto a repetir isso, né? Depois de 2021, parece que o Galo não consegue, né? Sabe, fazendo sabe, uma grande campanha, né? Seja em campeonato brasileiro, Copa Libertadores, sei lá, qualquer outra competição assim, grande. Se bem que ano passado até que a equipe foi bem, né? Eu posso já me desmentir aqui, que a equipe foi bem, né? Ano passado teve dois vices, né? Doídos, mas foram dois vices, né? Chegou na final da Copa Libertadores, né? Perdeu pro Botafogo e chegou na final da Copa do Brasil e perdeu para a equipe do Flamengo, né? Então, assim, de 2021 pra cá, talvez tenha sido o melhor momento da equipe do Galo, né? Mas mesmo assim a equipe não consegue repetir o que aconteceu em 2021, né? Engraçado isso, né? E tem um bom elenco, né? E isso que deixa a torcida bem revoltada, né?
não é um elenco ruim, mas mesmo assim derrapa demais, né? Aí nas competições. E acabou aí decepcionando mais uma vez seu torcedor, empatando com a equipe do Mirassol, né? Acabou perdendo uma oportunidade de somar 3 pontos aí, que pode ser importante, né? Lá pro futuro, né? Porque as pessoas pensam, mas é só o início do campeonato, mas vai perdendo ponto dentro do início, pra te ver que acontece lá futuramente. Então é complicado, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Ceará versus São Paulo. Eu tinha apostado mais uma vez no São Paulo e mais uma vez eu acabei me ferrando, né? Porque o São Paulo acabou empatando com o Ceará em 1-1. E no meu palpite eu tinha apostado 1-0 para a equipe do São Paulo diante do Ceará. E o São Paulo é aquela coisa, né? Cara, parecia que o Zubedier ia dar a volta por cima, né? Teve 2 bons resultados aí nessa última semana, né? Tanto pela Libertadores como também pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí acabou tropeçando mais uma vez, né? Diante do Ceará, conseguindo um pontinho aí, em que poderia até ter buscado a vitória, né? Mas acabou derrapando. Isso era, né? Conseguiu um pontinho aí valioso, apesar de ter jogado dentro de casa, mas é importante, né? Somar pontos assim, já pontos, né? Das equipes grandes, né? Para poder, quando você ir no confronto direto com equipes ali do mesmo nível de você, né? No mesmo nível do seu time, aí é lutar pelas vitórias, né? Porque essa é a estratégia, né? Time mais forte, você lutar para arrancar pontos, né? Um pontinho, pelo menos. Se conseguir a vitória, ótimo, ideal, mas é, somando um pontinho aí já tá ótimo, né? E quando for lutar realmente, por exemplo, com os Sport, Mirassol, enfim, essas outras equipes assim, ou do mesmo nível do seu time, né? Ou abaixo do seu time, obviamente com todo respeito às equipes, aí você lutar para vencer, né? Seus jogos. Então, eu acabei errando meu palpite aí, mais uma vez, né? Eu pensei no São Paulo, e o São Paulo acabou realmente me decepcionando. E é o seguinte, né, pessoal? Só para concluir, né, o tema do São Paulo, eu acho que se o Zubeldia perder mais um jogo, né, ou vacilar mais um jogo, eu acho que ele cai, né? Porque ele voltou a balançar, né? Voltou a balançar. Ele tá fazendo certo, ele tá apostando na base, né? Ele viu que apostar nos garotos da base tá dando resultado, né? Ele tá fazendo certo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, porque só o medalhão que resolve. Não, tem muito garoto da base que pede passagem, né? As equipes aí que jogam muito a bola e às vezes tem mais vontade do que os jogadores que são titulares da equipe, né? Então, às vezes é muito melhor colocar o garoto da base, né? Que tem mais vontade, mais, sabe, aquela disposição mesmo para poder jogar bola, do que realmente um medalhão que estaria acomodado ali na equipe, né? Então, fez muito bem aí o Zubeldia poder apostar na base. Só que ainda falta, né? Aí realmente ter uma sequência e uma organização, né? Porque às vezes o São Paulo é muito desorganizado em campo, né? Não tem muita. Não sei, falta um pouco de organização na tática por parte da equipe do São Paulo. Vamos lá, vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos aqui pro próximo jogo, que é Fortaleza. Na verdade, com Fortaleza. Na verdade é Sport e Fortaleza, né? Tô seguindo aqui a minha sequência. Então, a gente tem Sport e Fortaleza. E a equipe do Sport com o Fortaleza empataram em 0-0, né? 0 para a equipe do Sport, 0 para a equipe do Fortaleza. E eu tinha apostado na vitória da equipe do Sport, né? Por 3-1. Eu pensei que a equipe do Sport iria dar a volta por cima, né? O Sport está muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Tinha somado somente um ponto e agora somou mais um pontinho, né? Agora tem 2 pontos aí na tabela de classificação, que é muito pouco, né? Para uma equipe aí que, sabe, voltou novamente para a Série A e olha, vai brigar para não cair, né? Novamente, né? Porque olha, tá difícil, hein, pro Sport, hein? Dessa forma tá difícil. Mas assim, teve uma polêmica, tá bom? Durante o jogo, que foi um lance, né? Em que teve o gol da equipe do Fortaleza, em que a bateu claramente, né? Tem uma câmera ali na lateral do gol que viu que a bola bateu ali no chão, mas só que bateu dentro do gol, né? Seria validado o gol da equipe do Fortaleza. Só que aí, né? O VAR revisou e acharam um toque de mão ali do jogador da equipe do Fortaleza e acaba anulando o gol. Eu não achei nada disso, né? Achei que o gol foi válido e gerou uma polêmica enorme, né? Inclusive até o Pepa, né? Técnico da equipe do Sport, falou, né? Que se fosse ao contrário, né? Se fosse um lance em favor da equipe do Sport em que um gol seria anulado nas mesmas circunstâncias, ele também ficaria muito pé da vida, né? Também iria reclamar demais se um lance desse fosse anulado pela arbitragem, né? Então, é aquela coisa, né? Infelizmente, toda rodada a gente tem um lance polêmico, né? Um erro de arbitragem aí que acaba realmente prejudicando, né, algum time. E essa é a arbitragem brasileira, né? Infelizmente, a gente já tá cansado, né, de ver erros de arbitragem
rodada após rodada, né? Como eu falei, é uma roleta russa. Uma hora favorece o seu time, outra hora a desfavorece o seu time, né? Então, acaba ou ajudando ou prejudicando. Então, é complicado, é muito complicado. Vamos aqui na sequência, pessoal. Vamos seguindo aqui. A gente tem agora nesse exato momento... a gente tem um clássico, tá bom? Um clássico carioca entre Botafogo versus Fluminense. Que eu tinha apostado na equipe do Fluminense, né? Eu tinha apostado no 2x1 para a equipe do Fluminense. E no jogo, né? Acabou sendo 2x0 para a equipe do Botafogo. Partida essa que a gente transmitiu aqui no canal, né? A gente fez a narração, obviamente, sem imagens. E assim, foi uma grande partida da equipe do Botafogo, hein? Gostei demais da partida do Botafogo. Lembrou um pouco aquele Botafogo do ano passado, né? De 2024. Lembrou um pouco, ainda longe daquele Botafogo que foi ano passado, né? Mas mesmo assim, jogou muito bem, jogou pra frente, criou demais, teve ótimas oportunidades, pode até ter vencido demais. E o Fluminense, né? O Fluminense entrou em campo de uma maneira covarde, né? Eu achei muito, sabe, estranho o comportamento da equipe do Fluminense, né? A equipe, sabe, parece que tava... sabe, satisfeita com o empate, sabe, prendia a bola, sabe, ficava ali enrolando, inclusive tem um lance, né, em que o Fábio enrolou demais com a bola e acabou sendo marcado o escanteio para a equipe do Botafogo, né, por conta daquela nova regra dos 8 segundos, né, que o goleiro não pode ficar por mais de 8 segundos com a bola nas suas mãos, né, ele tem que repor de forma rápida, se passar de 8 segundos ele vai ter que, no caso vai ser marcado o escanteio, lembrando que isso somente embora em jogo, tá bom, quando o goleiro tiver com lá ele, né, as mãos na bola ali, aí sim que ele pode ser marcado essa infração, mas ser marcado o escanteio, né? Em cobrança de tiro de meta não tem isso, tá bom? Não tem essa questão dos 8 segundos. Então eu acho até um erro, né? Porque também tinha que ter um tempo por cobrar o escanteio já. Cobrar o tiro de meta, né? Porque senão vai continuar da mesma forma, a mesma cera, né? Que vai demorar demais para poder cobrar o tiro de meta e não vai ter nenhum tipo de punição. Vai ter o cartão amarelo, mas e depois? O juiz não vai ter coragem de expulsar, né? Até hoje nunca vi um juiz expulsar um goleiro por cera, sinceramente falando. Então assim, né? E teve uma polêmica, né? Mais uma polêmica na rodada, né? De um lance do Arias, né? Ali dentro da grande área, em que quando eu vi ali ao vivo, né? Fazendo a narração, eu não achei tão pênalti. Mas depois quando eu vi o replay ali, quando terminou o jogo, vi os lances da partida, aí eu já fiquei com a impressão de pênalti. Porque teve uma carga ali em cima do Arias, né? Na grande área. Que acabou realmente desequilibrando, né? O Arias ali. Então eu acho que foi pênalti. Então eu mudo minha opinião. Eu acho que foi pênalti em favor da equipe do Fluminense. Naquela altura do jogo, né? Tava 1x0 para a equipe do Botafogo. Então um pênalti marcado para a equipe do Fluminense poderia até mudar o jogo, né? Poderia ocorrer o empate. E nisso o Fluminense, né? Parte para cima e tentar fazer o segundo gol, né? Mas de qualquer forma, a vitória foi merecida, né? Merecida da equipe do Botafogo. Jogou demais e mereceu o resultado. Inclusive teve uma paçocada no finalzinho, né? Uma saída de bola da equipe do Fluminense, né? Que jogou ali nos pés ali do jogo daqui do Botafogo. E o Sabarinho foi lá, né? E acabou fazendo o gol que fechou o caixão da equipe do Fluminense. Então eu acabei errando esse palpite aqui. Eu apostei na equipe do Fluminense, né? Apostei muito sabe? Na animação com o Renato Gaúcho. E até porque o momento daqui do Botafogo tava muito ruim, né? O momento daqui do Botafogo realmente tava péssimo. Mas o Botafogo acabou realmente dando a volta por cima nesse clássico que ganha moral, né? Dá uma moralzinha aí pra equipe do Botafogo que tá muito mal. Tava muito mal no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, né? Então, vencer um clássico realmente dá uma moral extra pra equipe do Fogão. Vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos pro próximo clássico, né? Saímos de um clássico carioca e vamos pra um clássico nacional. Que foi Flamengo versus Corinthians. E eu apostei na vitória da equipe do Flamengo por 2x1, né? E no jogo, cara, foi um passeio do Flamengo. Realmente foi um show de bola da equipe do Flamengo, né? No Maracanã, 4 para a equipe do Flamengo, 0 para a equipe do Corinthians. Realmente dispensa comentar, né? Realmente uma partida realmente sólida, quase que perfeita da equipe do Flamengo, né? E os destaques, né? Foi o Arrascaeta, que jogou muita bola, né? No jogo. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Série A. E também o Pedro, né? Que fez 2 gols, sendo que um desses, né? Foi uma falha bizonha do Hugo Neneca, né? Hugo Souza, não gosta de ser chamado de Neneca. Que foi sair jogando, né? Ele recebeu o passe. Quando ele foi fazer o passe ali, acho que para intermediária, acho que foi essa a intenção dele. E acabou tocando nos pés ali do Pedro. Só que o Pedro foi muito esperto. Porque é o seguinte, ele poderia ter dominado e chutado, mas não. Como ele viu que o goleiro estava ali
o Hugo tava fora do gol. Mas só que ele tava próximo no gol, entendeu? Então se ele tivesse dominado, o Hugo já poderia ter voltado ali pro gol. Já voltado pra sua posição ali, debaixo das traves e assim fazer a defesa. Mas não, o que ele fez? Chutou de primeira. E acabou surpreendendo o Hugo, né? O Hugo ainda tentou, mas não conseguiu chegar na bola, né? E assim o Pedro conseguiu fazer o gol. Realmente uma falha bizarra, né? E é aquela ironia, né? O Hugo também já tinha falhado demais, né? Vestindo a camisa do Flamengo, né? Os lances assim, né? Saindo jogando. Inclusive até aquele gol, né? Memorável, né? Obviamente, memorável na memória do torcedor do Flamengo de forma negativa, né? Porque ele foi tentar driblar o jogador aqui de São Paulo, né? Na Copa do Brasil e acabou entregando a paçoca ali e o São Paulo acabou fazendo o gol naquela ocasião, né? Então é meio que bizarro isso, né? O Hugo falhava da mesma forma como ele falhava vestindo a camisa do Flamengo, né? É meio que irônico o futebol, né? Então assim, né? Foi um grande resultado para a equipe do Flamengo, né? O Flamengo venceu bem e reassumiu a ponta do campeonato, né? É o novo líder do campeonato. Contou muito com o tropeço da equipe do Palmeiras. Mas daqui a pouquinho eu já comento sobre o jogo do Palmeiras. Então, eu acabei acertando o vencedor, mas não acertei aí o pra cá. Vamos na sequência, pessoal, rapidamente aqui. Vamos de Vitória versus Grêmio, né? E eu tinha apostado na vitória da equipe do Vitória por 1-0 e o jogo, né? Acabou sendo 1-1, né? Um pra equipe do Vitória, um pra equipe do Grêmio. Assim, né? Grêmio que, cara, é inacreditável. Demitiu o Quinteiro, trouxe o Mano, mas mesmo assim continua, né? Derrapando no campeonato, né? É para desespero do seu torcedor, né? E pro Vitória, né? Um empatezinho aí, um pontinho aí, que apesar de ter sido dentro de casa, né? Poderia ter a equipe ter aproveitado esse fator para poder vencer, mas vale a pena, né? Um pontinho aí contra as equipes ali mais, teoricamente, mais fortes, como eu sempre falo pra você, né? Quando você tem um time mais modesto, né? Quando você enfrenta uma equipe mais forte, um empate já é um bom negócio, né? Aí quando você enfrenta equipes ali do mesmo nível, aí tem que lutar para poder vencer, né? E o Vitória é uma equipe que voltou novamente para a Série A, então é importante, né, esses pontos aí, para poder a equipe ficar longe da zona do rebaixamento. Então eu acabei errando aqui meu palpite, pessoal. Vamos na sequência aqui rapidamente. Vamos de Palmeiras versus Bahia. E é o seguinte, pessoal, eu tinha apostado que o Palmeiras iria vencer por 3-0. Mas o Bahia acabou surpreendendo a equipe do Palmeiras e venceu por 1-0. Cara, esse resultado para mim surpreendeu bastante, né? Porque eu pensei que o Palmeiras iria vencer, né? Jogar lá no Allianz Parque não é fácil. E o Bahia conseguiu um grande resultado, né? Mas também o Palmeiras, sabe, atacou, né? Atacou, tentou, mas não conseguiu furar, né? Aquela retranca ali do Bahia. E na chance que o Bahia teve, né? Foi lá e fez o gol, né? É aquela coisa, efetividade, né? Muitas vezes o time ataca e não consegue fazer o gol, né? E vai o time adversário vai lá e acaba aproveitando a única chance que tem e faz o gol e acaba vencendo, né? Essa questão até eu falo do Flamengo, né? Que cria, mas não tem efetividade, né? Aí vai outro time vai lá e faz o gol e vence a partida. E esse fato acabou acontecendo aí em desfavor da equipe do Palmeiras, né? Então, um grande resultado da equipe do Bahia, inclusive, né? Uma questão aí que eu tenho que comentar rapidamente aí, do Rogério Ceni, né? Que estava cogitando para ele ser técnico da seleção brasileira. Eu somente acho que não iria render, né? Na seleção, porque o Rogério Ceni, ele é bom nessas equipes aí medianas, com todo respeito ao Bahia e à equipe do Fortaleza. Mas ele sai muito bem nessas equipes aí de porte médio, né? Quando ele for para a equipe grande, né? Por exemplo, Flamengo e também o São Paulo, ele não se deu bem, né? Não teve ali lá grande destaque. Apesar de ter conquistado um título brasileiro, né? Com a equipe do Flamengo, né? Ali, mas também aquele título foi meio que mandrake, porque mandrake eu digo assim, não, né? Que já roubado nada disso. Eu digo assim porque o Flamengo, né? Perdeu o último jogo para a equipe do São Paulo, bastando o Flamengo vencer o São Paulo para poder ser campeão, mas perdeu e contou, né? Ali com o lance de impedimento do Edenilson, né? Que até hoje o torcedor do Flamengo se lembra desse lance, né? Que fica bagunçando com o Edenilson. Então, o Flamengo acabou mais contando com a sorte do que realmente com a competência naquele campeonato. Então, assim, o Rogério Ceni não iria ser um bom técnico para a seleção, né? É melhor deixar ele no cantinho dele ali mesmo, que ele tá muito bem ali no Bahia, né? Então é isso, né? Acabei aqui errando meu palpite, né? Então vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos de Vasco. Na verdade, vamos de Cruzeiro e Vasco, né? Já que na casa do Cruzeiro, então temos que acertar os mandantes. Então, Cruzeiro e Vasco da Gama. Eu achei que ele seria empate, né? Eu apostei no 1-1 e no jogo, né? Foi 1-0 para a equipe do Cruzeiro.
pra cima do Vasco. Mais um jogo, né? Em que uma equipe, sabe, criou demais, teve chance de vencer, mas não soube aproveitar, né? Aquela efetividade que eu acabei de citar. O Vasco foi isso, né? Criou demais e uma grande partida do Cássio, né? Cássio defende demais, né? Quanto o Vasco. Quanto o Vasco ele se torna um leão, né? Inacreditável. Então, isso salvou demais a equipe do Cruzeiro, né? O Vasco tentou, mas o Cássio acabou fazendo uns milagres aí em favor da equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi lá e aproveitou, né? Ali a chance que teve e conseguiu aí 3 pontos aí preciosíssimos, né? Que a equipe também vinha muito mal, né? Tanto na Sul-Americana, né? Como aí no Campeonato. Inclusive na Sul-Americana, ele tá quase eliminado, né? Realmente uma campanha pífia, né? Do Cruzeiro, realmente muito mal na Sul-Americana, né? Realmente é decepcionante, realmente. A equipe do Cruzeiro, para mim, é a equipe que é a decepção, né? Da temporada é o Cruzeiro, né? Obviamente que ainda temos todo aí um monte de jogo ainda para acontecer, mas para mim, sempre falando, a decepção dessa temporada é a equipe do Cruzeiro, né? Que prometia demais, mas mesmo assim não rende, né? Inacreditável. Contratou muito, né? Gastou uma grana preta, né? Para poder montar um elenco aí supostamente competitivo e a equipe não rende, né? Inacreditável. E o Vasco, né? Demitiu, tá bom? O Carille não resistiu a essa derrota. E, cara, aquela coisa, né? O Carille realmente não trouxe evolução nenhuma, né? Pra equipe do Vasco, né? Inclusive na questão defensiva, né? Em que diziam que ele era especialista e tudo mais, né? Mas mesmo assim, não trouxe, sabe, solidez, né? Essa defesa da equipe do Vasco, realmente que é muito falha, né? E engraçado que 2 péssimos trabalhos do Carille, né? Por mais que tenha, ano passado, né? Ter ajudado o Santos a subir novamente, mas mesmo assim, o Santos não foi aquele Santos, sabe? Que todo mundo pensava que ia ser dominante na Série B, né? Teve momentos aí que, olha, ficou até fora do G4, né? Da Série B do ano passado, né? E por isso também que ele não ficou no Santos, né? Foi pro Vasco e no Vasco também não rendeu muita coisa, né? Realmente foi péssimos resultados aí com a equipe do Vasco. E eu, sinceramente falando, a demissão foi merecida, né? O cara realmente é um técnico que, sabe, não vem desenvolvendo, né, bons trabalhos aí nesses últimos tempos. Então vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos pro último jogo, que é Santos versus Bragantino. Eu acertei esse pra cá, né? Acertei o vencedor e acertei pra cá. Apostei aqui no bom momento da equipe do Braga. O Bragantino que tá fazendo uma grande campanha, né, no campeonato. E acabei acertando, né? Apostei no 2-1 pra equipe do Bragantino diante do Santos, mesmo sendo fora de casa, né? E foi esse o resultado que aconteceu, né? 2 pra equipe do Bragantino, 1 pra equipe do Santos. Santos muito mal, né? Cara, o Santos tá horrível, né? Inacreditável, né? O time aí que, sabe, pretendia, né, lutar por alguma coisa nesse ano, né? Pelo menos essa é a promessa, mas mesmo assim, cara, muito mal a equipe, né? E Neymar lá no camarote, né? Só olhando, né? Neymar, cara, vai terminar o contrato dele, não vai jogar, acho que jogou, né? Jogou um jogo aí no Campeonato Brasileiro, mas, cara, realmente, pra quem já viu o Neymar nos últimos tempos, né? Saber que isso iria acontecer, né? Porque é um jogador que não se cuida, né? Inacreditável. Neymar tem um grande potencial, mas é um cara que não se cuida, né? E acaba realmente se lesionando demais, né? Essa é a verdade. Ele prefere mais a noitada, as baladas, do que realmente se recuperar, dar a volta por cima, né? E ser aquele grande jogador que um dia foi, né? Então é complicado, né? E o Santos tá pagando pato com isso, né? Tá fazendo uma péssima campanha. E olha, se não se cuidar, olha, vale lutar pra não cair, né? Esse time do Santos é muito fraco mesmo. Eu vi o Santos aí, algumas partes, realmente é uma equipe muito fraca. Realmente, com todo respeito ao Santos aí, pela história do Santos, mas esse elenco do Santos realmente é muito fraco. E se não se cuidar, né? Vai cair para a segunda divisão mais uma vez, que seria, sabe, um vexame, né? Poxa, um time tão tradicional ter 2 quedas assim seguidas seria realmente algo vexatório, né? Essa é a palavra, né? Então é isso, né, pessoal? Esse aqui foi os resultados dos meus palpites, né? Eu acabei acertando 4 palpites e fiz 6 pontos, né? Eu somente acertei aqui o placar do jogo do Bragantino com o Santos, no caso Santos e Bragantino, né? E vamos lá, né? Vamos ver aqui os palpites aqui dos nossos palpiteiros aqui. E nessa rodada, somente o Laje Cameraman e o Delmi Souza que palpitaram. Só faltou a Solange, né? Dessa vez foi a Solange. Acho que você, Demi, e a Solange estão se combinando, né? Uma rodada falta um e outra aparece.
Aí na outra aparece e falta a outra. Então é o seguinte, vamos lá, pessoal, vamos conferir aqui. Olha, e o seguinte, quem acertou bastante nessa rodada foi o Laje, hein? Na última vez foi a Solange e dessa vez foi o Laje, hein? Laje acertou 8 acertos, tá bom? Ele acertou 8 vencedores, acertou 8 placares. Na verdade, acertou 8, né? Vencedores, né? Volta, e ele fez 24 pontos, né? Realmente uma grande pontuação aí do Laje Cameraman, né? Ele só errou os acertos, no caso, os jogos, né? Que ele não acertou realmente nem o vencedor. Foi somente do jogo do Cruzeiro com o Vasco e do Vitória com o Grêmio, né? Foi os únicos palpites que ele errou, né? De resto, ele acertou a grande maioria, né? 8, né? 8 acertos realmente é uma facinha incrível aqui do Laje, que realmente foi o grande campeão, né? Não tem que discutir, né? O grande campeão aqui da rodada. E o Demir, né? O Demir apenas fez 2 pontos, né? Teve 2 acertos aí, vocês estão conferindo na tela, né? Já deixei na tela aí pra vocês os palpites dele. Então o Demir somente acertou 2 acertos, né? 2 vencedores aí, 2 palpites, e fez somente 2 pontos, né? Eu sei muito bem que é isso, tá bom, Demir? Também. Nessas últimas 2 rodadas também fui muito mal, né? Mas é isso, pessoal. Vocês vão conferir também a tabela de classificação dos palpiteiros, né? Obviamente o Laje Cameraman foi o grande campeão, então parabéns aí ao Laje Cameraman, que sempre tá aqui, deixa nos comentários, né? Sempre tá participando aqui do canal. Então, muito obrigado aqui ao Laje Cameraman, também ao Demir Souza pela participação, e a Paessa, tá bom, Solange? A Paessa que você pegou falta aqui na rodada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que conferiu aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!